Bem, pessoal, aqui um pouquinho mais tarde, né? Tô aqui arrumando minhas coisas para mudança, mas estamos aí. Então, vamos meditar Lucas 11, 47, 54. Estamos nessa quinta-feira, 16 de outubro. Então, se você já meditou a palavra de Deus hoje, o evangelho do dia, muito bem, que as reflexões aqui feitas possam aí te ajudar. Então, vamos ao texto? Naquele tempo disse o Senhor: Ai de vós, porque construís os túmulos dos profetas. No entanto, foram vossos pais que os mataram. Com isso, vós sois testemunhas e aprovais as obras de vossos pais, pois eles mataram os profetas, e vós construís os túmulos. É por isso que a sabedoria de Deus afirmou: Eu lhe enviarei profetas e apóstolos, e eles matarão e perseguirão alguns deles, a fim de que se peçam contas a esta geração do sangue de todos os profetas, derramado desde a criação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu vos digo, serão pedidas contas disto a esta geração. Ai de vós, mestres da lei, porque tomastes a chave da ciência. Vós mesmo não entrastes, e ainda impedistes os que queriam entrar. Quando Jesus saiu dali, os mestres da lei e os fariseus começaram a tratá-lo mal e a provocá-lo sobre muitos pontos. Armavam ciladas para pegá-lo de surpresa, por qualquer palavra que saísse de sua boca. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O evangelho de hoje faz a gente refletir quão desafiador, né, é justamente a pregação, o testemunho com a vida e com a palavra. Jesus, diante desses entendidos da religião, né, os fariseus e os mestres da lei, eram aqueles que conheciam, sabiam das tradições, sabia dos ritos perfeitamente, mas não viviam, né? Então eles falavam de Deus, mas não tocava nem sequer com um dedo, né? Ou seja, uma coisa era o exterior, outra coisa é o interior. E nós vamos lembrar do texto dessa semana, né? O que fez o exterior também não fez o interior. Essas duas partes devem estar ligadas. Nós vivemos num mundo hoje, trazendo essa reflexão para os nossos dias, em que a aparência se tornou o modelo, né? Não precisa ser santo, basta parecer ser santo. Não precisa ter uma vida moral reta, basta parecer ter uma vida moral reta. Nós vemos isso muito, né? Você diz que louva, né? Nós dizemos, né? Na sociedade hoje, muitos grupos dizem, aliás, dizem: "Oh Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos, oh glória, aleluia", mas no trabalho, na empresa, na família, na fidelidade matrimonial, é totalmente contrário do que se diz com a boca, o que se apresenta nas aparências. Esse é um desafio tremendo hoje em dia. Então esse evangelho vem de encontro a isto que nós estamos vivendo, né? Nós estamos vendo também nesse tempo da aparência. Jesus criticou aqui muito esses que queriam se mostrar, né? Se mostrar. Então o desafio hoje não é pouco também. Viver, né? Vamos lembrar de São Francisco de Assis. Viver é mais do que falar somente sobre a história dos santos ou sobre Jesus, né? Mas quer dizer prática no cotidiano, nas coisas mais simples. Como você trata o porteiro, como você trata as pessoas na rua, como eu trato as pessoas com quem eu moro, como eu trato as pessoas que eu encontro, no meu caso, nas pastorais, né? E a gente tem que ficar de vigia, porque, sabe, né? O nosso orgulho, às vezes, ele sobe, a nossa impaciência chega, e nós estamos ficando assim como diz no interior, né? O estupim bem curto. Qualquer coisa nos desagrada, se não sair do nosso jeito.
Então, se a gente não tomar cuidado, nós vamos ficar só na aparência do cristianismo e não na prática. Isso vai lembrar de forma fundamental, escutando um professor, Padre Mauro, esses dias agora, e ele lançou um livro falando sobre isso, né? Sobre Eucaristia e eclesiologia eucarística, né? Ou seja, a vivência, nós como igreja, não pode estar separado da vida. O que nós celebramos dentro da igreja não pode estar desvinculado da vida cotidiana. A celebração eucarística não é um culto a um Deus distante. Eu só estou fazendo isso para agradá-lo, mas minha vida continua a mesma, né? Não, aí é uma interpretação, um entendimento muito errôneo do que seja a Eucaristia, do que seja a igreja. Aí seria só aparência, e é justamente o que Jesus critica nos mestres da lei fariseus. Se nós recebemos o Cristo, se nós meditamos a palavra, é para vivê-la no mundo. Se nós comungamos, recebemos Cristo eucarístico, é para que sejamos assim transformados nele. Ele nos transforma nele, né? A sua força, a sua graça nos transforma nele. E aí nós vamos viver essa graça no dia a dia. Então, se nós rezamos, se nós celebramos, se nós cantamos, não é simplesmente para fabricar uma imagem nossa. Veja como eu sou bom. Às vezes pode acontecer isso, né? Eu cumpri aquilo que me pediu, cumpri o que a igreja mandou, eu cumpri meu preceito. Mas esse preceito tem sentido se ele não encarna na vida? Aí você fala, Frei, mas é muito difícil. Mas se você e eu estivermos lutando, então tá valendo, né? Nós estamos no caminho. Agora, se eu e você, se nem isso fazemos, só louvamos ao Senhor e continuamos a nossa fofoca familiar, continuamos a nossa corrupção, continuamos e não há nenhum esforço, aí fica difícil. Não digo de uma perfeição de não ter nenhum erro, isso não existe na vida humana. Mas se existe esforço, se existe nem sequer um pouquinho de dedicação, né? A gente chama na tradição cristã de ascese, de esforço, para que a graça de Deus possa atuar mais livremente em nós. Então, meus irmãos, sejamos misericordiosos com as pessoas e conosco mesmo, sabendo que é Deus, que é o Pai amoroso, é Ele que nos ama. Se nós temos limites, ainda lutamos contra vícios, ainda com a preguiça, né, com a gula das nossas vidas, vamos continuar a luta e vamos confiar mais em Deus, em sua bondade, para que Ele nos ajude a vencer tudo isso. E sabendo disto, que é um desafio caminhar na vida cristã, a gente não vai se apegar simplesmente à prática de ritos ou cumprimento de preceitos, mas a gente vai entender que a gente precisa viver isso no dia a dia e não podemos julgar o outro porque nós também temos as nossas fraquezas, né? Uma coisa é a gente perceber que às vezes a gente precisa dar um conselho para alguém, né? A obra de misericórdia dá um bom conselho, né? Perceber que a pessoa não está andando bem, se a gente tem uma possibilidade, uma amizade de ajudá-la, ótimo, vamos ajudar com um conselho, né? Mas não como julgamento. O julgamento ele vê de fora, aponta o dedo e não se envolve, né? E era o que os fariseus e os mestres da lei faziam, né? Vocês não cumprem aqui a regra, a norma, vocês não sabem nada da lei, da doutrina, então vocês estão fora, né? Vocês estão à parte. Não caia, nem eu, nem você, nem o extremismo. Sejamos mais leves na vivência cristã, mas com compromisso. Leveza não é apologia ao laxismo, né? Mas vigiai. Muito bem, Deus te abençoe. Desculpa aí pelo atraso, né? Estou aqui nessa mudança de casa. Vou tentar aí ver se eu consigo fazer na véspera, deixar a meditação para você aproveitar aí na parte da manhã. Com Deus, abraço, Deus te abençoe, reze por nós. Tchau.